Olá, eu espero que você esteja bem e a sua família também. Espero encontrar vocês todos no cuidado de Deus e mais essa semana. Esse nosso vídeo de hoje é uma videoaula da nossa série de estudos sobre a espiritualidade emocionalmente saudável, que está com base aqui no livro do pastor Peter Scazzero, né, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Já caminhamos um bom tanto, e a verdade é que chegamos hoje na aula de número 50. Ou seja, vimos já bastante coisa sobre essa temática da espiritualidade, especialmente uma espiritualidade que seja emocionalmente saudável, o que é um grande desafio, né? Especialmente nos dias de hoje. Nos dias de hoje, muitas igrejas são, na verdade, igrejas produtoras de neuroses, né? São igrejas que adoecem as pessoas. E nós precisamos viver uma dinâmica de fé que nos leve a uma espiritualidade que seja emocionalmente saudável. Senão nós não vamos resistir, ao contrário, iremos sucumbir, na verdade, né? Diante de tantas dificuldades que a gente passa na nossa vida. Se você perdeu alguma das aulas, hoje é a aula 50, vai aí no meu canal do YouTube. Se não se inscreveu ainda, se inscreva. Clique lá no sininho para você receber as notificações de vídeos que chegam de devocionais, estudos, etc. Você pode ir lá em playlists, você vai ver alguns estudos separados por temas, por temáticas distintas. Você vai ver lá a espiritualidade emocionalmente saudável e você terá, então, as 50 videoaulas ali, organizadas juntinhas. Aí você pode rever todas se você quiser. Até sugiro isso, que você retome as aulas. São vídeos de 10, 12 minutos. Um ou outro passou disso. Então é possível fazer. Aproveita aí o feriadão do carnaval, uma vez que estamos em pandemia e a maioria de nós ficaremos em casa, né? Bom, a gente falou um pouquinho sobre a questão do sofrimento. A gente vem usando aí o contexto da história de Jó. E esperando o carro passar, né? O ruim de gravar em casa é isso, né? Muito bem. A aula 50, eu queria destacar a temática de aceitar o dom dos limites. O dom dos limites, né? Temática que esse título é dado aqui pelo pastor Peter Scazzero. Então, aceitar o dom dos limites. Ele diz assim: a maior perda que devemos lamentar é a de nossos limites, que tem a função imprescindível de nos tornar humildes perante Deus e perante os outros. Aí ele traz a história de Jó. Ele fala assim, Jó foi muito grande, né? Só que Jó não foi Deus. E Jó, também teve que aceitar os seus limites, se a gente lembrar da história dele. Então, por maior que tenha sido Jó, um homem íntegro e temente a Deus, ele não foi Deus, ele teve seus limites. E aqui ele faz uma lista de alguns limites interessantes, fazendo um paralelo com Jó, e eu queria que a gente olhasse e pensasse na nossa vida. O primeiro limite que ele coloca é o limite do corpo físico, né? Seu corpo físico, meu corpo físico. Nosso corpo a cada dia vai morrendo, né? Ruim falar isso, mas a gente vai voltar ao pó. A partir do momento que a gente nasce, a gente já vai desenvolvendo aí uma dinâmica de nos levar de volta ao pó. Então aí ele fala que a gente tem que dormir, tem que comer, tem que beber para poder viver, para poder seguir a vida. E aí ele diz que todos os cirurgiões plásticos do mundo não vão poder interromper esse processo aí de envelhecimento, né? E também diz que provavelmente eu e você vamos terminar nossa vida e voltar ao pó com alguns sonhos, alguns projetos, algumas metas, todos inacabados, né? Ninguém consegue saber qual é o dia e a hora de cada um de nós. Então, o corpo físico tem limites. Outro limite que ele coloca, como Jó tinha, eu tenho e você tem. Outro limite é a família de origem, né? De onde nós viemos, nós temos alguns limites na nossa vida que foram colocados pela nossa família de origem. Pelos nossos pais, familiares, cultura familiar.
algumas que a gente chama algumas verdades que vêm da cultura da família. Um outro é o estado civil. Então, por exemplo, ele vai falar de limites quando ele diz assim, ó, quando você casa, você tem um novo limite na sua vida. Se você é celibatário, você tem um limite nisso. Se você tem filhos, você tem novos limites. Quanto mais ou menos filhos você tem, alteram os limites, né? O número e o tipo de filhos é limite também. Isso vai limitando. Isso é fato. Se a pessoa é só, né, celibatária, não tem companheiro ou companheira, ela tem o seu limite de ser humano que necessita de uma companhia. Não é bom que ande só o ser humano, não é assim que a Bíblia diz? Por outro lado, quando se casa, também traz o casamento todo o conjunto de limites de uma outra pessoa convivendo. E quando vem filhos, novos limites surgem. Você que tem filhos vai se lembrar, se você já os criou e eles já saíram do ninho, você vai se lembrar várias vezes aí que você, seu esposo, esposa foram limitados pela presença dos filhos, né, em alguma situação, tá bom? Estou dizendo que é ruim ter filhos e ruim casar. O que eu estou dizendo é que casamento, filhos, ou ficar sozinho também, ou não ter filhos, tudo isso te traz limites, cada um de uma forma, tá certo? Outro limite que ele coloca é a capacidade intelectual. Nenhum de nós é brilhante em tudo. Literatura, matemática, música, engenharia, carpintaria, física, biologia, ninguém consegue ser brilhante em todas as coisas, todas as áreas ao mesmo tempo. Isso é impossível. Então nós temos um limite na nossa capacidade intelectual, tá certo? Um outro limite são os talentos e dons, né? Somente Jesus tem todos os dons. Então, por mais dons que Deus me conceda ou te conceda, nós não reunimos todos os dons. Somente Jesus tem todos. Então nós temos uma limitação de dons e talentos. Nós também temos uma limitação de bens materiais, porque mesmo sendo um milionário, tendo muito dinheiro, os nossos recursos são limitados, né? Nosso nível de prosperidade nos limita, tá certo? Existe ainda o limite da matéria-prima, né? Então, aí ele vem falar assim, ó, Deus lhe deu personalidade, temperamento, um eu único. Cada um de nós é único. E ele diz assim, eu, por exemplo, sou muito emocional e extrovertido. Então, isso é um dom e ao mesmo tempo um limite. Porque, veja bem, é ótimo para escrever, falar e criar, certo? Mas limita ele em liderar grupos, porque ele é emocional. E quando a gente fala de liderar grupos grandes e equipes na igreja, ministérios, pessoas que são mais emocionais têm mais dificuldade nesse lugar aí da liderança, tá certo? Porque mistura as emoções muito facilmente em relação às tomadas de decisão. Ele fala da limitação também do tempo. Olha que frase, você tem apenas uma vida para viver. Você tem apenas uma vida para viver. E nós não podemos fazer tudo, né? A gente não pode fazer tudo que a gente gostaria. E ele diz assim, eu gostaria de viver na Ásia, na Europa, na África, numa área rural dos Estados Unidos, gostaria de ter algumas profissões diferentes, mas meu tempo está passando, o seu tempo está passando, o meu tempo está passando. Então nós temos apenas uma vida para viver. E aí, às vezes, a gente deixa essa vida passar de forma que a gente não vive. A gente tem esse limite temporal, tá? Limite de trabalho e realidades de relacionamento, né? Cada um de nós tem a sua profissão, o seu trabalho, cada um de nós tem os seus relacionamentos. Nós somos limitados por isso também. Isso gera limites. E a nossa compreensão espiritual também nos limita. Então nós temos aí um limite de compreensão das coisas espirituais. Tem coisas que a gente não vai saber nunca. Tem coisa que é mistério, coisas que são mistérios aí de Deus que a gente só vai saber na glória. Se Deus quiser nos revelar ainda, né? Então são mistérios, então nós temos limites na compreensão espiritual. Agora, eu queria encerrar essa ideia dos limites para a gente refletir essa semana, me lembrando de João Batista. João Batista veio antes de Jesus, anunciando Jesus. Jesus vem, ele virá. Só que ele é um bom exemplo do que significa aceitar os limites, porque veja você, observe a história de João Batista. João tinha multidões que o seguiam, tá certo? João tinha multidões que o seguiam. E
Por que seguiam João? Para ser batizados. Tanto que é João que batiza Jesus também, né? Essa multidão, essas pessoas todas mudaram a realidade, a sua realidade de a quem seguir, quando Jesus começou o seu ministério. Eles começaram a deixar João para seguir Jesus. Olha só. João 3,26 está lá. Todos estão se dirigindo a ele. Quem diz isso? São aqueles que estavam ao redor de João, dizendo em relação a Jesus, que as pessoas estavam se dirigindo até ele, Jesus. João 3,27, a gente vê que ele compreende seus limites e vai responder. Ele diz assim: ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. E aí no 3,30, eu aceito os meus limites, minha humanidade, minha popularidade declinante. Ele deve crescer, eu devo diminuir. Aqui está sendo na linguagem bem de hoje, né? Esse verso, tá? Então é nesse sentido. Ao contrário, né, muitos de nós somos como bebês, na verdade. Somos bebês. A gente imagina que somos o centro, né? O que faz um bebê? Ele grita para sua mãe o alimentar e cuidar dele. Então, tem muita gente que é bebê espiritualmente falando. A espiritualidade é de um bebezinho. Ele acha que é o centro do universo, que os outros existem ao redor para cuidar das suas necessidades. Então, o pastor, a igreja, os irmãos, as pessoas ao redor vivem em função dessa pessoa que é um bebê espiritualmente. Porque crescer requer aprender que não somos o centro do universo. E muita gente acha que é o centro. Muitas pessoas no lugar de João aqui não aceitariam essa multidão trocando de seguidor, deixando de segui-lo para ir seguir Jesus. Independente de ser Jesus, tá? Independente. Pastor Peter diz assim, para crescermos é imperioso sair de nosso trono e nos juntar ao resto da humanidade. Não aceitamos os limites, e é por isso também que sofrer as perdas, segundo a Bíblia, é parte indispensável da maturidade espiritual. Os limites nos humilham de um modo especial. É um grande desafio entender que o sofrimento vai nos talhar, vai nos aprimorar para que a nossa espiritualidade seja mais saudável, né? Seja que a gente cresça espiritualmente falando. Nós não aceitamos limites, nós temos dificuldades. Se nós estivéssemos no lugar de João, provavelmente, João Batista, nós ficaríamos contrariados com as pessoas, deixando de segui-lo para seguir Jesus. Então eu queria que você refletisse essa semana, eu tenho refletido sobre isso. Será que nós estamos prontos e aceitando os nossos limites, e entendendo os nossos limites e até onde chegamos e podemos chegar? Pense nisso, reflita nisso. Na semana que vem, a gente vai iniciar, na aula 51, a escalada. Né? Nós vamos subir uma escada, a escada da humildade. Então vai refletindo nisso, de que nós temos limites, e a semana que vem a gente vai subir junto pela escada da humildade. Tá bom? Deus abençoe você, a sua família. Espero que esse estudo esteja sendo relevante de alguma forma e esteja fazendo sentido e te ajudando na sua espiritualidade para que ela seja cada vez mais emocionalmente saudável. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.